Oi, eu sou a professora Raquel Bione de Português da Escola República de Portugal e vim aqui para conversar com vocês um pouquinho sobre um estilo textual que eu particularmente gosto muito, que é a crônica. Por que eu gosto da crônica? Porque eu acho que é um estilo textual que aborda assuntos super atuais de uma maneira bem light e bem sutil. Então a crônica ela possui algumas características, né? Ela é normalmente uma narrativa curta que tem como ferramenta principal o tempo. Tanto que a palavra crônica vem do grego cronos, que quer dizer exatamente tempo, né? Então, o autor, ele costuma usar o tempo nas crônicas como uma ferramenta muito importante, porque ele descreve o progresso dos personagens, o amadurecimento de cada um deles. E além disso, a crônica ela descreve fatos do cotidiano, apresenta personagens simples também do nosso dia a dia, coloca o leitor em reflexão, em modo de reflexão, porque ele traz assuntos que são relacionados à atualidade, normalmente alguns assuntos que são polêmicos, de forma bem maneirada, né? Bem tranquila. Tanto que se a gente não analisar direito, a gente acaba aqui lendo e não percebendo os pontos que o autor, o cronista está tentando chamar a atenção. Ele também estabelece um diálogo entre o leitor e ele mesmo, né, o escritor no caso, de tal maneira que o leitor acaba se vendo dentro da narrativa, ele acaba se vendo dentro da história que está sendo lida, né, descrita e tudo mais. Então, existem alguns escritores que são também cronistas, como por exemplo a Clarice Lispector, o Carlos Drummond de Andrade, o Rubem Braga, entre outros. Tem uns que são um pouco mais atuais, como por exemplo o Arnaldo Jabor, que ele não só é um entrevistador, né, um jornalista, como ele também escreve crônicas e apresenta algumas delas na televisão. Temos também o Jô Soares, que é apresentador, escritor, jornalista e também é cronista. E tem o Luiz Fernando Veríssimo. O Luiz Fernando Veríssimo, ele tem uma coletânea de crônicas que ele compilou, ele reuniu todas elas e colocou dentro desse livro que é chamado Crônicas para se ler na escola. Eu vou ler uma crônica que é dele, mas eu não tirei desse livro, tá bom? Depois a gente vai trabalhar um pouquinho sobre a reflexão que traz essa crônica e aí eu vou dar continuidade na explicação, tá bom? Então vamos lá. O nome da crônica é Aprenda a Chamar a Polícia. Eu tenho sono muito leve e numa noite dessas notei que havia alguém andando sorrateiramente no quintal de casa. Levantei em silêncio e fiquei acompanhando os leves ruídos que vinham lá de fora, até ver uma silhueta passando pela janela do banheiro. Como minha casa era muito segura, com grades nas janelas e trancas internas nas portas, não fiquei muito preocupado, mas era claro que eu não ia deixar um ladrão ali espiando tranquilamente. Liguei baixinho para a polícia, informei a situação e o meu endereço. Perguntaram-me se o ladrão estava armado ou se já estava no interior da casa. Esclareci que não e disseram-me que não havia nenhuma viatura por perto para ajudar, mas queriam mandar alguém assim que fosse possível. Um minuto depois, liguei de novo e disse com a voz calma: Oi, eu liguei há pouco porque tinha alguém no meu quintal. Não precisa mais ter pressa, eu já matei o ladrão com um tiro de escopeta calibre 12, que tenho guardado em casa para estas situações. O tiro fez um estrago danado no cara.
Passados menos de 3 minutos, estavam na minha rua 5 carros de polícia, um helicóptero, uma unidade do resgate, uma equipe de TV e a turma dos direitos humanos, que não perderiam isso por nada neste mundo. Eles prenderam um ladrão em flagrante que ficava olhando tudo com cara de assombrado. Talvez ele estivesse pensando que aquela era a casa do comandante da polícia. No meio do tumulto, um tenente se aproximou de mim e disse: pensei que tivesse dito que tinha matado o ladrão. Eu respondi: pensei que tivesse dito que não havia ninguém disponível. Então, qual que é a reflexão que a gente tira a respeito dessa crônica? Que os sentimentos que a história nos deposita é de ironia e ao mesmo tempo de revolta, por conta da negligência que temos em relação à segurança pública, não é mesmo? Então, se a gente para analisar, a gente percebe isso. Mas se a gente não para analisar, pelo ponto crítico, a gente só vê o humor na crônica, né? A situação que a crônica nos coloca, né? Uma hora o rapaz liga e pede o auxílio da polícia. Na outra, como ele sabe que a polícia não vai vir e que vai demorar muito, né? Ele precisa se proteger, ele precisa tomar uma decisão. Então, o que ele faz? Ele assusta a polícia dizendo que ele já matou. Então, quando a polícia sabe que acontece tudo isso, que ele já matou o assaltante, ou seja lá quem for, então a polícia toma as medidas. Isso, se a gente for parar para pensar, é uma realidade vergonhosa que vivemos atualmente. Mas a gente segue a vida e muitas vezes não percebe as críticas que são escritas, né, em crônicas, em textos jornalísticos e tudo mais. Pois bem, existem vários tipos de crônicas, tá? Deixa eu só procurar aqui nas minhas anotações para eu não me perder. Então, nós temos 7 tipos, como eu disse: a crônica narrativa, a crônica jornalística, a crônica humorística, temos também a crônica argumentativa, poética, descritiva e dissertativa. Vou começar pelo que eu acho um pouquinho mais fácil, tá? Que é a crônica narrativa. Então, ó, a crônica narrativa, descritiva e dissertativa, elas se assemelham muito a textos narrativos, descritivos e dissertativos. Então, quais são as características deles? Todo texto narrativo, a crônica não vai ser diferente, especialmente a narrativa. Ela vai ter começo, meio e fim, ela vai ter um enredo, e os personagens, eles vão circular pela história como sendo participantes de um cotidiano, ou seja, pessoas simples, pessoas comuns que se apresentam no dia a dia, tá certo? Depois nós temos a crônica descritiva, que ela é também como um texto descritivo. Então eu costumo explicar para os meus alunos o seguinte: tenta visualizar aquele objeto. Se você consegue visualizar e consegue ver as cenas, os personagens circulando em volta do objeto, então é claro para nós que se trata de um texto descritivo. O dissertativo, ele também apresenta pontos científicos, pontos de um estudo aprofundado, talvez feito pelo autor, pelo escritor, né? Mas ela é rica em sentimentos, ela é rica em reflexões. Essa é a característica da crônica dissertativa. Temos também a crônica humorística, tá? A crônica humorística, ela tem um foco no humor, e alguns cronistas adotam a ironia como um recurso de linguagem, tá certo? Temos a crônica jornalística, que ela apresenta fatos do cotidiano, promove uma reflexão e trechos longos com argumentações. Como ela é uma crônica jornalística, então você vai reparar que ela aparece em jornais, tá? Então já falei de 4: narrativa, descritiva, dissertativa, e falei da
jornalística e humorística. Faltam 2, desculpa, eu falei 5 já, né? Temos a crônica poética e a argumentativa ainda. Calma aí que tá acabando. Então, a crônica argumentativa, ela apresenta os fatos e ela não só apresenta, como ela argumenta em cima deles, tá? E traz questionamentos que faz com que o leitor reflita em relação àquilo que está sendo discutido, aquilo que está sendo escrito, tá certo? A poética, ela é rica em palavras bonitas, em rimas, ela é escrita de forma humorada também, e ela expressa bastante reação e bastante sentimento, tá bom? Então são essas as crônicas, temos 7 estilos de crônicas, tá bom? É isso. Se alguém tiver alguma dúvida, entre em contato com seu professor, com a SEDUC, tá bom? Para que o professor ajude vocês. Que mais? Existem também algumas atividades que vocês vão fazer a respeito da crônica, tá bom, pessoal? Então é isso, espero que vocês tenham gostado e muito mais. Espero que vocês tenham entendido esse estilo de texto e a explicação, tá bom? Obrigada. Tchau, tchau, gente.